Diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 20. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos fazer uma oração? Ó Deus Todo-Poderoso, na Tua presença colocamos o nosso coração. Na Tua presença colocamos a nossa vida. E agora, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração. Nós precisamos de uma palavra que venha do céu, ó Deus, para tocar, para nos encher, para transformar a nossa vida, a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período onde faz-se lembrado uma das situações mais críticas que um ser humano pode viver, o ponto mais crítico que o ser humano pode chegar, que é o suicídio. No mês de setembro é lembrado, não vou dizer celebrado, mas é lembrado o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Desde 2003 iniciou essa campanha do Setembro Amarelo. E por que Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, meus irmãos, porque essa campanha da OMS é baseado numa história de um fato real que aconteceu com um menino de 17 anos. O nome dele era Mike M. Mike M, um menino gente boa, carinhoso, um menino que tinha muita disposição para ajudar os colegas, dotado de uma capacidade na área de mecânica, até que um dia ele chegou e resolveu reformar, reconstruir um Mustang 64, e no final, quando ele conserta o motor desse Mustang, troca os bancos, ele pinta o Mustang de amarelo, ficou lindo, maravilhoso, pronto para dar um rolê. Eis que em 1994, esse menino com 17 anos de idade, ele surpreende os seus amigos e os seus pais, quando os pais chegam em casa, às 11 horas da noite e 52 minutos, e encontra Mike M., também conhecido pelos amigos por nome de Mustang Mike, de tanto que ele gostava do carro. Fatalmente, eles encontram o filho morto dentro do carro que ele havia acabado de reformar, com um tiro na cabeça. E eles encontram, os pais encontram, um bilhete dentro do carro. E no bilhete ele dizia: pai, mãe, não se culpem pelo que aconteceu. Eu amo vocês. E no bilhete estava registrado lá o horário em que ele foi escrito. 11 horas e 45 minutos. 7 minutos, meus irmãos, poderia ter feito a diferença entre a vida e a morte. 7 minutos. E eu tenho certeza que a mãe de Mike deveria pensar muito sobre aqueles 7 minutos que eles poderiam ter chego mais cedo. O pai de Mike poderia estar ali pensando o que poderia ter acontecido de diferente se eles chegassem 7 minutos antes daquela tragédia. Mas é claro, meus irmãos, que não foram apenas 7 minutos, mas uma vida inteira. De um menino que tinha suas crises e ninguém percebia. De um menino que aprendeu a disfarçar a sua dor. Um menino que aprendeu a disfarçar as suas decepções. Um menino que aprendeu a disfarçar, através de um sorriso amarelo, a sua falta de vontade de continuar lutando e de continuar vivendo. Seus pais, com muita dor e tristeza, organizaram um funeral, junto com os amigos de Mike. E naquele funeral eles distribuíram um cartão com uma fita amarela,
para lembrar do Mike. E nesse cartão que foi distribuído para todos os que estavam ali naquele funeral, todos que estavam ali receberam esse cartão, dentre outras coisas, dizia: se você precisa de ajuda, peça. Se você precisa de ajuda, peça. Às vezes, meus irmãos, a vida e a morte está numa simples decisão de reconhecer que não somos capazes de vencer algumas coisas sozinhos e que precisamos de ajuda. A vida e a morte muitas vezes está na coragem de pedir ajuda. A vida e a morte está na disposição em querer ser ajudado, em pedir ajuda. Deus coloca uma palavra no meu coração para compartilhar com você nesse momento. E eu preciso fazer essa pergunta para você: como você está hoje? Como estão as suas emoções? O que você tem pensado nesses dias? Como você tem vivido esses dias? Porque, meus irmãos, assim como o Mike, muitos de nós têm aprendido a esconder o choro, têm aprendido a esconder a tristeza, têm aprendido a esconder, muitas vezes, aquilo que chateia, aquilo que decepciona, aquilo que entristece. Mas as mágoas estão guardadas dentro do coração. A tristeza está escondida dentro do coração. É claro, meus irmãos, que nem tudo na nossa vida vai bem. Mas quando muitas vezes nós deveríamos encontrar uma pessoa de confiança, abrir o coração e conversar, na maioria das vezes nós ficamos reclusos, nos fechamos em nós mesmos e não abrimos o coração. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, nós alcançamos a cura, nós alcançamos a libertação. É claro que nós não vamos sair por aí falando da nossa vida, contando os nossos segredos para qualquer um. Mas Deus coloca pessoas especiais na nossa vida para fazer parte da nossa história. Pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem orar conosco e podem trazer uma palavra de orientação. Eu precisei de ajuda, eu busquei ajuda e fui ajudado. Você precisa de ajuda, busque ajuda para que você possa ser ajudado também. 7 minutos fez a diferença entre a vida e a morte daquele menino de 17 anos. Nasceu em 1977, morreu em 1994. No mês de setembro. Um pai e uma mãe choraram tristemente a perda de um filho que se foi de forma trágica. Aquele momento ficou registrado no coração deles. Mas ao invés deles sucumbirem no pranto, no choro e na tristeza, eles tomaram a decisão de ajudar muitos outros pais, mães, que não sabiam o que fazer com os seus filhos. Muitos adolescentes, muitos jovens que precisavam de ajuda e que através da história, do testemunho, dessa história trágica, eles aprenderam que a vida e a morte, às vezes, está numa conversa. A vida e a morte, às vezes, está na disposição de simplesmente levantar a mão e pedir ajuda. Deus ama você. O Setembro Amarelo não é para falar de morte. O Setembro Amarelo serve para nos lembrar que existe a possibilidade de vencermos a morte. A palavra de Deus, ela não fala simplesmente da morte de Jesus, mas fala da morte do Filho de Deus para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus disse isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O que a palavra de Deus, meus irmãos, traz ao nosso coração é que há esperança. Jeremias estava vivendo um momento extremamente difícil. Jerusalém, a sua cidade, o seu povo, os seus amigos, os seus familiares, havia passado por um momento do mais difícil que se possa imaginar. Corpos talvez espalhados pela rua, casas queimadas, a cidade destruída, os muros derribados. Para onde Jeremias olhava, o que ele encontrava era destruição, não é? Sem motivo, que o nome deste livro que nós acabamos de ler chama-se Lamentações. Lamentações de Jeremias. Porque é quando o profeta, o homem de Deus, ele está vivendo um tempo de lamento, um tempo de lamúria, um tempo em que ele, para todo lugar que ele olha, para suas lembranças,
ele não consegue trazer na memória dele aquilo que poderia fazer diferença diante de uma tão grande tragédia que ele estava vivendo naquele momento. O que Deus está falando conosco nessa noite, meus irmãos, é que hoje nós temos a oportunidade diante de Deus de olharmos para aquele que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai trazer esperança ao nosso coração. É maravilhoso olhar o texto que nós acabamos de ler, porque mesmo Jeremias, abrindo o seu coração, falando da sua dor, chega no versículo 21. Ele vai tomar uma grande decisão, e decisão essa que eu e você também precisamos tomar. Principalmente quando estamos enfrentando dias difíceis, dias maus, dias de dificuldade, dias de choro, dias de luto, dias de dor. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A pergunta que fica, meus irmãos, é: o que enche a sua mente, o que enche o seu coração? Meus irmãos, é impossível nós ficarmos assistindo um programa como o Camargo todo dia e ficar cheio de alegria e de esperança. Nada contra o Camargo, e se você quiser continuar assistindo, pode continuar, não tem problema. Mas eu digo a você, se o teu coração foca só em ficar assistindo tragédia, você vai começar a ficar com medo de sair na rua. Você vai começar a perder o gosto pela vida. Vai começar a se fechar dentro de casa. Se você fica apenas ligado em histórias de tragédia, em histórias de perda, se as tuas lembranças são alimentadas apenas com os acontecimentos da sua história, daquilo que não deu certo, daquilo que não funcionou, daquilo que não aconteceu, você vai começar a se tornar uma pessoa triste e enfadonha. Porque você vai começar a falar daquilo que enche o teu coração. Jesus já falou isso para nós, meus irmãos, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é: o que enche o nosso coração? A nossa alma é alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos e principalmente, atente para isso, principalmente por aquilo que nós falamos. Quando você começa a repetir uma coisa, essa coisa se torna uma verdade. E essa verdade se torna um valor. E esse valor vai reger a sua vida. Você prestou atenção nisso? Se você diz uma coisa e repete, isso vai ficar incrustado aqui na sua mente. Isso vai se tornar uma verdade para você. E essa verdade vai se tornar um valor. E isso vai começar a reger a sua vida. Se todos os dias você olha para a vida e acredita que não dá certo, e você fala coisas ruins, se todo dia você olha para a sua família e diz, a minha família não tem jeito, se todos os dias você olha para o seu casamento e diz, meu casamento é uma droga, não funciona, se todos os dias você olha para os seus filhos e diz, os meus filhos não prestam, se todos os dias você olha para o seu emprego e diz, puxa vida, eu podia ter um emprego melhor, que emprego maniaca que eu tenho, se todos os dias você acorda com vontade de ficar na cama, você vai ficar na cama. Porque, de uma maneira inconsciente, você está dizendo para o teu corpo que você quer ficar ali. E ele vai arrumar um jeito de você não sair da cama. Você vai adoecer. Você vai perder o ânimo, a motivação e a vontade. Nós somos alimentados, meus irmãos, dos pensamentos e daquilo que nós proferimos com a nossa boca. Quem só reclama vai viver uma vida penosa e pesada. Quem só murmura vai viver uma vida de arrasto, porque não consegue ver as coisas boas que Deus tem nos dado. Cada dia é uma experiência, cada dia é um dia de esperança. Cada dia é uma oportunidade. A oportunidade de Deus mudar a minha vida, a sua vida e a nossa história. Meus irmãos, há poucos dias eu falei sobre a expectativa que nós devemos ter em Deus, e a expectativa que nós devemos ter em Deus é a expectativa de milagre. É a expectativa do sobrenatural. É a expectativa de um Deus que pode mudar a minha vida, pode mudar a sua história, pode fazer nova todas as coisas. Você acredita nisso ou não? Amém ou não? Então, meu irmão, é sobre isso que fala esse texto. Sobre a disposição que eu e você precisamos ter de encher a nossa mente, o nosso coração de esperança. Hoje pela manhã, deixa eu ver se eu
encontro aqui, eu li uma frase do Augusto Cury que eu achei muito legal. E a frase diz assim: o que você pensa determina o que você sente. Eu quero que você preste muita atenção e acompanhe cada palavra que eu vou ler agora. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que você registra determina o alicerce de sua qualidade de vida. Quem quer cuidar de sua saúde psíquica deve, em primeiro lugar, gerenciar o que pensa. Entendeu isso? O que você pensa gera no seu coração um sentimento. E esse sentimento vai gerar em você um valor, uma verdade. E é essa verdade que vai determinar os rumos da sua vida. Não sei se você já ouviu, tem uma frase que diz que a gente é o que a gente come. Falando a respeito da saúde física, a gente é o que a gente come, né? Até estava brincando com o pessoal, porque assim, se fosse isso e eu fosse imaginar o que eu seria, eu fico imaginando um torrão de açúcar caminhando, né? Se a gente é o que a gente come, eu não sei o que você seria, mas eu acho que eu seria um torrão de açúcar. Agora, você também é o que você pensa, o que alimenta a sua alma. Porque, meus irmãos, Joyce Meyer escreveu um livro chamado O Campo da Batalha da Mente. A Vivian leu. Você gostou, né, Vivian, do livro? E esse livro vai falar justamente sobre isso. A batalha espiritual não acontece fora. A batalha espiritual do dia a dia acontece na sua mente. Acontece na sua mente. Porque é nessa batalha conflituosa é que nós vamos tomar as nossas decisões. Decisões que vão determinar o nosso futuro. Decisões que vão fazer diferença no nosso presente. Decisão essa que vai mudar o rumo da nossa história. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para melhor como para pior. O que Deus está falando hoje, meus irmãos, e nos desafiando é que hoje eu e você precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Encher o nosso coração daquilo que realmente vale a pena. E aí eu convido você a ler algo extremamente poderoso, que é Filipenses 4:8. Se você puder abrir a sua Bíblia, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz aquilo que deve encher o teu coração, alimentar a tua alma todos os dias. Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, olha, é uma orientação, é como se um pai estivesse falando ao coração do seu filho. E o apóstolo Paulo, como um pai espiritual dessa comunidade, como alguém que se importa com esses irmãos, como alguém que se importa com esses irmãos em Cristo, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Entendeu? É isso que deve alimentar a tua alma, meu irmão. Porque senão você vai ficar se alimentando de decepções. Você vai ter uma vida de miséria. Você vai ficar se alimentando das mentiras que Satanás fica jogando sobre o teu coração, sementes que muitas vezes Satanás tem usado para semear no nosso coração, sementes de discórdia, sementes de rancor, sementes de vingança, as sementes de amargura, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de cuidado. São sementes do inferno que nós recebemos com muita facilidade. E essas sementes, irmãos, germinam. E o fruto que essas sementes nos trazem é um fruto de destruição. Que primeiro destrói os nossos relacionamentos,
depois acaba por nos destruir. Deus trouxe uma palavra de revelação ao meu coração hoje, irmãos, poderosa, e que talvez pode mudar a sua história. O que Deus falou comigo neste dia, meus irmãos, quando eu estava preparando essa palavra para compartilhar com você. Palavra que Deus ministrou ao meu coração quando durante essa semana Deus me deu a oportunidade de falar a uma pessoa este versículo de Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:21. Trazer à memória o que pode dar esperança, ou seja, nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos da palavra de Deus. Deus trouxe ao meu coração uma palavra de revelação, porque muitas vezes, meus irmãos, a porta que tem fechado você, a porta que tem impedido você de avançar, não foi outro que fechou, a não ser você mesmo. A chave que trancou essa porta não está na mão de outra pessoa, está na sua mão. Por livre e espontânea disposição sua, você se fechou na sua casa, você se fechou no seu quarto, você não permitiu as pessoas de se aproximarem de você, você rompeu com as pessoas, você rompeu relacionamentos, você se distanciou, e por isso agora você está sozinho, fechado, trancado, mas essa chave está nas tuas mãos. E quem vai abrir essa porta é você. Você precisa decidir abrir essa porta. Através do perdão, através da reconciliação, através de um abraço, através de uma palavra, de restauração de relacionamentos, de restauração da tua disposição, de bater no peito e dizer assim, eu não vou deixar que isso me domine não. E bater o pé no chão, tirar a poeira, levantar, tomar aquele banho gelado, que agora está calor, dá para encarar, né, Jefferson? Agora, toma aquele banho gelado e vai para a luta, irmão. Nada terminou, porque Deus não disse que terminou. Nada chegou ao fim, porque Deus não disse que chegou ao fim. Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje é que há esperança. E a esperança está a uma decisão. 7 minutos fez a diferença na vida daquele menino. Talvez se os pais chegassem antes. Mas aquilo que aconteceu não dá para voltar atrás, não tem como desfazer o que aconteceu. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que aqueles 7 minutos ficou batendo no coração, batendo na mente daqueles pais durante muito tempo, talvez até hoje. Ah, se eu tivesse chego mais cedo. Ah, se eu tivesse chego mais cedo. Não dá para dizer, meus irmãos, o que poderia ter acontecido. A gente só colhe aquilo que aconteceu. Não dá para pensar como poderia ter sido diferente. A gente só sabe o que já foi, o que já é, o que está acontecendo. Mas a palavra que Deus traz ao nosso coração nessa noite é que o futuro ainda não aconteceu e o teu presente pode ser mudado. Pela graça de Deus, se você hoje for capaz de tomar a decisão de retomar a sua vida e colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus passe a governar sobre as suas emoções, sobre o teu coração e sobre as tuas decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para terminar, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A cada 40 segundos, uma pessoa morre porque tira a própria vida. A cada 40 segundos acontece um suicídio e uma pessoa deixa de viver. Quanto tempo eu disse, irmãos? 40 segundos. Nesse tempo que nós estamos aqui, orando, cantando, louvando, ouvindo a palavra, quantas pessoas já não perderam a vida ao redor do mundo? 40 segundos. E a cada 20 segundos uma pessoa tenta e não consegue. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que precisa ser lembrada sim, mas precisa ser lembrado para dizer que há esperança. Há uma música, meus irmãos, cuja letra é maravilhosa. Ela se chama Deus de Amor, cantada há um tempo atrás por um grupo muito abençoado chamado Batista da Lagoinha. E a letra dessa canção diz assim: tantas lutas, tantas dores,
Num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom pertencer a um Deus de amor, como é bom confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. A esperança para você, irmão, amém? A esperança para milhares de vidas que estão vivendo um tempo tão difícil. E ao contrário do que muitos pensam, o suicídio não é uma opção. O suicídio é o desespero de uma alma que não vê mais solução. O que Deus está falando para nós hoje é que há solução. Há esperança. Em Deus há esperança. Nós vamos, meus irmãos, daqui a pouco participarmos da mesa da Santa Ceia do Senhor. E ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós devemos abrir o nosso coração para dizermos a Deus: Senhor, é tempo de renovar a aliança. Senhor, eu quero seguir um caminho de cura e de restauração. Chega, meus irmãos, de vivermos na amargura. Chega de vivermos com esse sentimento de vingança que consome os nossos dias. Chega, meus irmãos, de reclamarmos de coisas que a gente pode deixar de lado. Chega de ficar se apegando a detalhes que não mudam nada na nossa vida, pelo contrário, só aumenta o peso da nossa existência. Nós precisamos aprender a nos importar com aquilo que realmente vale a pena e o que vai fazer diferença na minha vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te restaure, que Deus transforme a sua vida, a sua história, que Deus te dê um novo caminho. E eu digo a você, meus irmãos, esse novo caminho já está diante de você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas este caminho já existe e está diante de você. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Tem coisas que dependem de Deus, mas existem coisas, quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Existem coisas que dependem de você. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem disse isso? O profeta Jeremias. Quando ele disse isso, no momento mais difícil da sua história, ele tomou uma decisão. Ele disse que se ele precisa encher a sua alma, então ele vai encher a sua alma com aquilo que vai trazer esperança ao seu coração. Isso não depende de Deus, isso depende de você. Vamos orar? Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor já pode assumir os seus postos.